Saudações, galera do canal Poli Artes Marciais. Aqui quem fala mais uma vez para vocês é o João Correia, hoje nesse formato um pouco diferente, esse formato aqui de podcast, que é um formato só de áudio. De hoje eu quero falar para vocês sobre exercícios para melhorar a flexibilidade, mais precisamente falar sobre alongamento, e eu quero passar aqui para vocês 7 dicas fundamentais para qualquer artista marcial desenvolver a sua flexibilidade de maneira simples. E começando aqui esse nosso podcast, eu queria deixar bem claro aqui para vocês que os exercícios na parte de flexibilidade, eles são só um dos quesitos. Aqui eu vou citar 7 e os exercícios estão relacionados só a um deles. A grande verdade é que a flexibilidade depende de muitos outros fatores, e é isso que a gente vai abordar aqui. O primeiro tópico que eu separei aqui para vocês, a primeira dica desse podcast, é exatamente chamado de não forçar. A gente acabou criando aqui no Brasil principalmente, criando meio que esse mito que para você alongar, você precisa forçar ou sentir extrema dor ao alongar seu músculo ao extremo. O que não é nem um pouco verdade, muito pelo contrário. Você forçar a sua musculatura e os seus tendões é completamente ineficaz. Na verdade, esse é o método mais demorado para você conseguir ter uma boa flexibilidade. E isso porque quando você força o seu músculo além do seu limite, o seu cérebro vai enviar basicamente 2 estímulos para você. Um deles é a dor, é o primeiro estímulo que ele envia. Esse é uma maneira de proteção que o nosso corpo tem de não causar uma lesão. Então o nosso cérebro, na hora que você passa dos seus limites de alongar muito, ele já envia dor. E outro é um estímulo que a gente chama na ciência, que na verdade é o estímulo de reflexo do estiramento ou reflexo do alongamento, que é quando o seu cérebro manda o seu corpo se retrair quando você tenta expandir além do normal, do limite do seu corpo. Então o primeiro reflexo que ele vai te mandar é a dor, e o segundo é uma trava para o seu corpo. A segunda dica que eu tenho para vocês na hora de alongar é a dica da respiração. Muita gente, na hora que vai alongar, acaba prendendo a respiração na hora de alongar, até porque a maioria das vezes a pessoa faz o alongamento errado, faz um alongamento com muita dor, e realmente é difícil até de respirar quando você sente muita dor. Mas isso é completamente errado também, porque o seu corpo acaba não relaxando, e o que dificulta cada vez mais o relaxamento e o alongamento. Então o ideal é você respirar normalmente na hora de que você estiver alongando os seus músculos. A terceira dica que eu tenho para vocês é sobre você variar o tipo de exercício de alongamento. Na maioria das vezes, a maioria dos profissionais, atletas e os praticantes só conhecem um tipo de alongamento, que é aquele alongamento estático, onde você alonga numa posição, tenta fazer espacate, fica naquela posição durante o tempo e depois volta. Segura um braço para cá, depois volta. Segura a perna para lá, depois volta. Existem muitos outros tipos de alongamento que não vai dar para eu citar aqui no podcast, mas eu vou deixar o link para vocês aqui, vai estar no e-mail ou então nessa página onde a gente vai postar esse podcast aqui, vai estar o link para vocês acessarem um artigo que eu escrevi no site que fala exatamente sobre os 6 tipos de alongamentos que um artista marcial pode fazer. Lá eu vou estar explicando detalhadamente cada um deles, como fazer cada um deles, e lá vai ter bastante informação legal. Então a terceira dica é essa, variar. Eu vou deixar o link para vocês do artigo completo que está no nosso site aqui nessa página. A quarta dica é você não só alongar antes, mas também depois do treino. Eu vejo que a maioria dos artistas marciais tem esse defeito. Eles alongam sempre no início do treino. Na verdade, muitos usam até o alongamento como a primeira atividade do treino, que na verdade é um dos grandes erros. Você sempre deve fazer o alongamento ou depois de um aquecimento, ou talvez um relaxamento também. São outras técnicas que eu também vou falar mais pra frente, mas que é muito importante você não alongar somente no início do treino, você deixar para alongar também no final do treino, é uma hora bem importante. A quinta dica é o descanso. Muitas pessoas tendem, quando querem um objetivo grande, elas forçam muito, ou seja, trabalham muita musculatura treinando todos os dias, ou indo à academia e fazendo bastante alongamento. A questão é, seu músculo não vai ter força e não vai ter mais flexibilidade, não vai conseguir alongar se você não der o descanso necessário para ele. Então, mesmo como você fazendo sempre os treinamentos, tente sempre alongar quando o seu músculo estiver descansado. Ou seja, mesmo que você alongue depois do treino, alongue pouco depois do treino e alongue também durante o treino. É muito importante isso, durante o treinamento você ter
uma série de alongamento, porque depois do treino o seu músculo está muito cansado e ele realmente vai precisar aí de se regenerar antes de ter uma sessão de alongamento mais prolongada. Então fica a dica aí para quando vocês forem fazer os alongamentos após o treino, ser uma série mais curta, uma série que exija menos do seu alongamento. A sexta dica aqui é ter treinos regulares. Essa é uma das dicas mais importantes. Exatamente ninguém consegue uma boa flexibilidade, consegue desenvolver uma boa flexibilidade treinando uma vez na vida e outra na morte. Muitas das pessoas falam para mim: Joel, eu quero ter uma boa flexibilidade. Eu falo: ok, vamos lá. Eu vou te apresentar o método, você vai treinar, vai fazer isso, isso, isso. A pessoa treina um dia, depois quer treinar só na outra semana, fica um mês sem treinar, volta a treinar. Isso dificilmente vai gerar algum tipo de resultado bom quando se fala de flexibilidade. Na verdade, isso vai gerar muito pouco resultado em qualquer tipo de treinamento. Então é muito importante ter treinos de alongamento regulares. O treino de alongamento deve ser feito quase todos os dias. E a sétima dica aqui é exatamente os exercícios corretos. Muita gente, quando a gente fala de alongamento, eles pedem: Joel, me passa um exercício tal, me passa esse exercício, aquele outro exercício. Acreditem, dessas dicas aqui que eu passei todas para vocês, os exercícios é uma das coisas menos importantes, porque se você estiver fazendo o exercício correto, mas sem seguir os outros 6 passos, se você estiver forçando, respirando errado, sem fazer variação, sem descanso, sem treino regular, não importa qual seja o melhor exercício. Se você não seguir essas dicas, os exercícios bons não vão adiantar de nada. Então os exercícios, sempre tentem prezar pelos exercícios simples. Não façam uma coisa muito com exercícios muito complexos, que exigem posturas muito difíceis. Isso pode acabar atrapalhando e até te desmotivando a treinar o alongamento para ter uma boa flexibilidade. E para finalizar aqui para vocês, eu quero deixar bem claro para vocês que exatamente qualquer um, pode ter uma boa flexibilidade. Então, essa coisa de que a flexibilidade é só para quem já vem desde criança treinando, ou isso é só para quem mesmo tem uma boa flexibilidade, isso é um mito. Na verdade, a flexibilidade pode ser treinada por qualquer um. Isso baseado em estudos científicos. Aqui não é uma opinião, somente uma opinião minha. Isso tudo baseado em estudos científicos. Por isso que eu acabei desenvolvendo também, escrevendo o primeiro livro, que foi O Caminho da Flexibilidade, que por ser um grande sucesso, eu acabei transformando ele em outro curso, que foi o curso Talflex, que vocês que acompanham aqui o canal já devem ter ouvido falar, já devem ter visto, assistido alguma palestra, que é exatamente, fala sobre isso, sobre um método para você desenvolver a sua flexibilidade. Então, galera, é isso aí. Eu quero lembrar aqui a vocês que qualquer um pode ter uma boa flexibilidade, e a flexibilidade é muito, muito importante nas artes marciais. Se você ainda não leu o artigo completo que eu escrevi sobre flexibilidade lá no site, o link vai estar aqui nessa página, ou então vai estar no e-mail que eu enviei para vocês de confirmação desse podcast. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato aqui de comunicação com vocês. É um formato que a galera tem me pedido bastante, por ser uma coisa bem acessível. Os podcasts você pode acabar baixando, colocando no seu celular para ouvir durante os treinos, ou até antes dos treinos, para ter uma orientação e poder estar seguindo da maneira correta. E eu espero que vocês tenham gostado, e vou pedir para vocês para deixarem algum comentário aqui. Provavelmente nessa página que vocês vão estar ouvindo o podcast vai ter uma caixa de comentários aqui, que é para vocês me deixarem algumas sugestões para próximos podcasts, se vocês gostaram, se não gostaram. Quero que vocês tenham esse contato, me digam o que vocês acharam, se poxa, ficou muito longo, ficou muito curto, não achei legal, não achei legal. Então é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês. Saudações e até a próxima.